परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। Agora sim. Hoje nós teremos a nossa convidada, a Fátima Orsi, que vai compartilhar conosco a sua experiência como membro do movimento da Era Dourada, inscrita no programa 81.000 Diksha Yagna, que é um caminho que leva ao cessar do sofrimento humano, à transformação interior, a receber bênçãos e milagres. Ele é oferecido pelo GAN, Golden Age Movement, ou Movimento da Era Dourada. A gente já iniciou o 5º ano desse programa em junho, e são 12 meses de aulas consecutivas. Ele está aberto para quem busca evoluir em consciência, silenciar a mente e cessar o sofrimento interno, que é a proposta de Shri Ama Bhagavan, florescer o coração da humanidade. Bem-vinda, Fátima, o microfone é todo teu. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como a Kátia no programa do calendário, eu realmente sempre tenho cuidado de... Lá é boa tarde, né? Então eu falo boa tarde, boa noite, bom dia, vou fazer a mesma coisa aqui com vocês. Quem sabe, né? Tem pessoas de outro fuso, então vai aí um boa tarde ou um bom dia. E para quem está no mesmo fuso, boa noite. Kátia, super agradeço você primeiro abrir, né, incentivar esse programa a acontecer e ser, né, a idealizadora na extensão, né, dos nossos mestres e a essa oportunidade de poder abrir esse espaço para todos nós que fazemos parte do GAN, os 81.000 Diksha Yagna, que a gente possa compartilhar um pouquinho. E é Na só um realidade, pouquinho, é só um pouquinho, né, Kátia? Porque 30 minutos para contar tudo que a gente vivencia aqui é muito pouco. só uma correção, eu não sou idealizadora, eu só queria que houvesse um programa igual a esse aqui no Brasil em português, porque ele existe nos outros lugares. Então, idealizadora daqui, vai, do Brasil. É. Então, a gente sempre quer saber, Fátima, desde quando que você está no movimento da Era Dourada? Então, eu estava fazendo as contas que a gente entra para o movimento e parece que a gente está desde sempre, né? Mas não é desde sempre. Eu estou há 7 anos e participo dos 81.000 Diksha Yagna desde o primeiro ano, então já estou no 5º ano. Eu tive uma trajetória, eu conheci o trabalho primeiro do EKA, de Krishnadi e Pritaji, e não Explica para as pessoas que não sabem o que vem a ser, porque tem gente nova aqui. o que exatamente? Você O que quer que eu explique? é Eka, o que é Krishnadi? Bom, Krishnadi e Shri Pritaji, né? Então, Shri Krishnadi e Shri Pritaji, eles são os idealizadores do EKA, né? Então, Krishnadi é filho de Bhagavan, não é? E tem esse movimento. De- Como é que eu posso explicar aqui para você? Difícil. Trabalho de cunho espiritual como tem Shri Ama Bhagavan, né? Exato, só que é diferente.
né, diferente, Outras abordagens. uma outra abordagem. E eu estive no ECAM por 3 anos, e num determinado momento eu senti muito forte, sem ter explicação para isso, quer dizer, explicação lógica, né? Muito forte um chamado devocional. E eu venho de eu sou psicóloga, então o compromisso com a ciência, né? Com a ciência, do que é científico, do que é racional, lógico, eu sempre vivi um conflito entre ciência e o que não é ciência. E ao mesmo tempo, eu sempre também, né, vivenciava o que hoje talvez a gente pode chamar de intuição, né, enfim, de enxergar o mundo invisível, né, não só o mundo tangível. E isso para mim sempre foi um conflito e foi ainda mais quando eu, né, abracei a psicologia, então compromisso com a ciência, com a ciência, com a ciência, com aquilo que é lógico, racional. E num determinado momento eu senti o chamado de vir para o GAN, né? Para Golden Age Movement, que é esse movimento idealizado, posso chamar assim, por Shriama Bhagavan, né? Conduzido, Dado por ele. idealizado. E para mim é novo, né? Esse relacionamento com o espiritual, nesse foco da devoção. E aí eu entendi, eu passei, acho que desde que eu me conheço por gente, eu sentia algo que eu não sinto mais hoje. Esse é o primeiro benefício, né? Primeira bênção, primeira graça de ser parte aqui do GAN, né? Junto com todos que fazem parte, que é me livrar de uma grande dor, que é me sentir sozinha, né? Sozinha, esvaziada, esburacada. Por mais conquistas, por mais movimentos que eu fizesse, é, então, sou casada, tenho filhos, tenho uma profissão, tenho uma carreira, sou vó, que é uma coisa maravilhosa, mas nada disso trouxe o preenchimento que ao longo da minha vida eu vivia, né, nesse estado de total esvaziamento. Então, eu me senti uma pessoa muito triste, muito triste, triste, uma tristeza que nem mesmo eu sabia de onde vinha. E quando eu cheguei no GAN, né, por esse movimento interno, né, de sentir essa vontade de me conectar com o divino que habita em mim, que eu recusava acreditar que ele existia, que isso fosse possível. Foi maravilhoso, porque eu não me sinto mais sozinha, né? Não é que eu não tenha desafios na vida, que eu não tenha obstáculos. Tenho tudo isso, desafio, obstáculos, problemas, perrengues, de todas as ordens. Mas a forma que hoje eu lido com isso, olha, é muito fluente, né? Então, eu não tenho mais lágrimas quando eu tenho um desafio, um problema. Minhas lágrimas não saem por aí. Eu até Essa mudança, Fátima, foi repentina ou foi gradual? É gradual. Esse é um outro ponto importante. Assim, eu senti essa mudança quando eu entrei para o GAN, né? Quando eu passei a frequentar todos os programas, então todos os cursos, quando eu, né, tive a oportunidade de iniciar na Seva, né? O que que é Seva? Esse espaço de você ia me perguntar. Trabalho Esse espaço, voluntário. esse espaço, né, que todo mundo que faz a Seva, né, nós Cevacs, a gente fica muito feliz de poder compartilhar o nosso tempo com as atividades aqui, né? Então, hoje, para estar acontecendo tudo isso, tem um monte de Cevac aqui que vocês veem, tantos outros que a gente não vê, mas que, enfim, faz tudo isso acontecer. Então é um processo, não é do dia para a noite, né? Fiz a matrícula e pronto, né? Me inscrevi, tá tudo, né? Tudo acontece. Depende também de uma abertura interna, pelo menos foi o meu processo, né? Eu estava aberta para isso, eu queria isso. E foi maravilhoso porque é, a pessoa até está aqui, foi a Tia, que quando eu me inscrevi, a tia falou assim, mas e o Honório, que é meu marido, né? E
A Tia foi a idealizadora também do Honório fazer parte desse movimento. Então, nós dois estamos juntos, né, nessa jornada do despertar espiritual. E é fantástico, né? Então, por exemplo, vou dar coisas práticas, que eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Claro que os milagres e as bênçãos, como você mesma diz, Kátia, derrama-se pela gente, né? É muita bênção, é muito milagre, mas nem sempre a gente sabe reconhecer bênção e tampouco milagre, né? A gente acha que milagre só é ganhar na loteria, talvez, ou ganhar, sei lá, a viagem dos sonhos, ou aquelas coisas muito grandes. E aqui eu aprendi a olhar os milagres pequenininhos, se é que posso chamar dessa forma, né? As bênçãos. E isso foi me tornando cada vez mais preenchida, porque a minha tristeza tinha a ver com esse esvaziamento, né? Com essa desconexão com o divino espiritual que habita em mim. E por eu não me sentir agraciada em nada na vida. E aí eu fui me dando conta o quão eu sou agraciada, né? E pelas, entre aspas, tá? Pelas pequeninas coisas, né? Então, você tem toda a razão quando você diz que a gente esbanja, transborda em gratidão, em bênçãos. Mas deve ter gente se perguntando, mas como que houve essa transformação? O que que acontece? Você atribui isso a quê? Bom, Depende de você é, fazer o esforço? sim, e essa é uma outra coisa interessante. Aqui eu aprendi que esforço e sacrifício são coisas bem diferentes, né? Não tem nenhum nascimento que acontece sem esforço, não é? Uma estrela não nasce sem esforço, um bebê, mesmo que seja de parto natural, precisa de um esforço, um parto cesáreo precisa de um esforço. Então, sim, claro que tem um esforço, e o esforço é a nossa ação, né? Então, aqui no GAN, a gente recebe muito, muito o quê? Muito ensinamento, muita orientação, muita guiança, de diversas formas, né? Seja via os cursos, seja via os encontros que a gente tem, por exemplo, a gente está nos 81 mil Diksha Yagna, todo sábado a gente tem a Tejassa nos orientando, nos guiando, né? Trazendo os ensinamentos, trazendo o entendimento. Uma vez por mês, né, Guti? Amanhã a gente vai ter aula com o Shri Bhagavan, que é assim, quando algumas pessoas comentavam, você vai ver como é estar na presença de Shri Bhagavan, e dizia, né, a gente até perde. E é verdade, porque no curso de 3 dias, quando eu entrei em contato com ele, eu parecia que eu estava numa outra dimensão. Nem sabia direito como perguntar, ou enfim. Quando ele falou comigo, que é outra coisa, gente, o curso de 3 dias é imperdível, né? Tá na presença de Shri Bhagavan, desculpa, e ser abençoado, porque a gente pode pedir o que a gente quer, e ele olha pra gente e nos abençoa. Então, vamos lá voltar para a Fátima lógica, racional. Olha só, para mim é uma conquista tudo isso, né? Eu me libertei da mente que, né, ficava o tempo todo. Será? Será? Será mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não é uma coincidência? Não é uma coisa que você está criando? E hoje, não vou dizer para vocês que eu estou totalmente libertada da mente, eu já estaria iluminada, e não é o caso ainda, estou trabalhando para isso, mas eu vejo a ação da mente, eu consigo reconhecer quando a mente tá agindo. Então, essa tomada de consciência que eu, pelo menos, vivenciei, tenho vivenciado, eu consigo é muito interessante, eu consigo me ver em ação. Quando a mente quer se manifestar, eu consigo observar, isso aqui é a mente. Isso aqui não é meu coração, não é o divino falando comigo. E isso é libertador, porque antes eu ficava, é o divino ou não é o divino, né? É coisa da minha cabeça ou não é coisa da minha cabeça? E isso me faz viver a vida de uma forma, parece que mágica, né? Porque para alguém que vem de uma consciência muito lógica e racional, as coisas acontecendo e fluindo só nos livros de história para criança. E essa parceria, não sei nem se pode chamar de parceria, essa conexão, né? Do divino e eu, e a gente é um mesmo,
A gente vai construindo a vida e ela vai acontecendo sem sofrimento. E com isso não quero dizer que não tem esforço. Tem esforço, tem às vezes um perrengue aqui, um perrengue ali, mas a gente flui. Isso é fantástico, isso é libertador. Uhum. Você tem 5 minutos, por exemplo. Uau, achei que tivesse mais. 6, pronto. Assim, você pode falar o que você quiser. Não, É não sei. importante Eu para as falei pessoas saberem sobre essa transformação que elas recebem. Isso é para todo mundo. A graça isso é. divina flui para todo mundo. Tem que fazer o quê para receber isso? Então, bom, primeiro a gente, como eu disse, né, a gente tem que fazer uma escolha, né, de querer isso pra gente, né, de querer sair do sofrimento, sair da dor, porque por mais que pode ser óbvio, quem não quer sair do sofrimento, quem não quer sair da dor, mas muitos de nós vive num condicionamento que nem se dá conta, né? Então, quando a gente se dá conta que existe outra possibilidade, existe, viu, gente? Que não é dor e sofrimento, que a gente pode sim ser feliz, ser alegre, que a gente pode ter um coração compassivo, sabe, sentir compaixão. E não é porque a gente leu que é legal ser compassivo, não, porque a gente sente a compaixão por quem quer que seja, por qualquer situação. Bom, então, primeiro, a gente precisa querer isso, né? Mesmo. Bom, querendo isso, a gente precisa ir para uma pra ação, né? Eu diria que sim, fazer, né, como vocês estão aqui, é, vindo ouvir alguém dizer sobre uma experiência como eu, como outras pessoas já estiveram, né? Participar, né, dos encontros, né? De transferência de Ananda, né? No calendário, no coletivo, participar do Dádiva de Ananda, que é um curso maravilhoso. Eu comecei por lá de 3 dias, desculpa, de 3 horas, fantástico. E tem os cursos de 3 dias, né? Tem o Diksha, os 81 mil Diksha Yagna que a gente tem nesses 12 meses, como a Kátia trouxe, né? Todos os sábados, o encontro com a Tejassa, né? Que é a nossa monja, que também nos orienta, nos conduz e vai nos ajudando, né? A construir esse processo, porque é um processo, não é algo assim, né? Do nada, é um processo estar, né, na presença de Bhagavan e receber os ensinamentos, né, que é o que vai acontecer amanhã, na semana seguinte, Tejasa vem e vai, né, esmiuçando e vai deixando aquele ensinamento mais próximo, e a gente trabalha esse ensinamento ao longo, né, ou os ensinamentos ao longo do mês até o próximo. Então, assim, tem esforço, mas é esse o esforço, né? Que nem sei se é um esforço gostoso, né? Não, eu acho que também é outra coisa, né? Ressignificar esforço. Esforço não é necessariamente ruim, né? Quando ele pare coisas boas, fazem nascer coisas boas, né? E eu sou muito feliz por fazer parte dos 81 mil Seixas. As pessoas notaram alguma diferença em você? As pessoas que convivem assim, como é que foi isso? Bom, meus filhos primeiro, né? Assim, eu tenho 3 filhos, 2 netos, então hoje o meu neto diz assim: vovó, eu posso. Ele interrompe. Eu já sei que eu só posso ir para sua casa depois do curso que você faz, né? O neto fala isso. E os meus filhos, mesmo o meu Honório, que também participa, né? Dos 81 mil Dikshayag, a gente vai se observando. E então ele dá feedback para mim, assim como eu dou feedback para ele, os meus filhos também. E olha, nem todos os meus pacientes sabem, né? Os clientes que eu atendo, que eu sou parte do 80 mil Diksha Yagi, mas eles dizem, Fátima, você tá meio diferente, né? O que que aconteceu com você? Nossa, você falou uma coisa que faz muito sentido, ou, né? Eu nunca vi você agir dessa forma, ou falar dessa forma, e assim, e é sempre muito, porque o que eu acredito, né? Nessa conexão com o divino, a gente é canal do divino, e isso é fantástico, né? Ser canal do divino, o divino falando através de você.
e eu me coloco, tenho aprendido a me colocar e tenho pedido, né, que a minha mente seja totalmente aniquilada e que o meu ser possa ser o canal do divino. Que lindo. Então, estar nesse programa ajuda o trabalho, os relacionamentos? Ajuda? Não, transforma tudo. Eu até fiquei, né, quando passou a ver esse vídeo do Bhagavan, eu falei, uau, eu ia falar um pouco dessas coisas que o Bhagavan trouxe, né? Porque como a gente aprende com o Bhagavan, com o Shrima Bhagavan, enfim, vida é relacionamento, o tempo todo a gente se relaciona, né? E a gente passa a ter essa consciência mais profunda. E então, sim, à medida que a gente vai nesse desenvolvimento, né? Dessa conexão com o nosso divino, e a gente vai aprendendo muito com ele, é como se isso cascateasse para os vários relacionamentos nas várias áreas da nossa vida. Quer dizer, não fica só aqui, né? Por exemplo, aqui no programa, ou lá amanhã, na nossa aula, né? Ou na transferência de Ananda. Ou seja, aquilo que a gente é aqui, a gente é em casa, é com a amiga, é com o cliente, enfim, é uma transformação, não é uma coisinha pouca, não, é transformação total. Uhum. Eu te agradeço. A gente agora, o relógio está marcando. Agradeço que você tenha aceitado vir e maravilhoso, Eu, maravilhoso. eu que agradeço, Nós Kátia. vamos agora fazer a segunda parte do programa, a transferência do estado de Ananda. Muito, muito grata. E para as pessoas que ouviram a Fátima, essas bênçãos que foram relatadas, esses milagres e transformações, tudo isso está disponível para você também. Eu acho que é uma oportunidade única na vida estar num programa desses, porque esse programa Diksha Yagna, através de Shriyama Bhagavan, são um atalho para se chegar à iluminação. E é a especialidade de Shriyama Bhagavan, conceder essa iluminação que é você estar livre das garras da mente, do ego, e o sofrimento vai embora. Então, a gente convida todos a se tornarem membros do 81 mil Diksha Yagna, que é esse programa que a Fátima relatou, ok? A gente vai colocar no chat as informações para todo mundo sobre 81 mil Diksha Yagna. E nós vamos fechar agora a sala do Zoom para entrarmos na segunda parte do programa, que é a transferência do estado de Ananda, amor e unidade, dados pela fonte, a grande luz compassiva. Eu agradeço a presença dos SEVACs, voluntários, que já estão preparados e que vão orar nos bastidores. Agora vocês podem levantar a mãozinha no Zoom, por gentileza. E nós fechamos a sala do Zoom para manter a sacralidade do programa. E vamos pedir aos convidados que mostrem o seu rosto, bem iluminado, de frente, pertinho da tela. Mesmo que você esteja enquadrado, chega perto para a gente poder te ver bem pertinho, os olhos. Outro dia tinha uma pessoa de óculos escuros. Aí não vale, a gente quer ver você. Então, procure agora não se distrair, tá? Coloque uma roupa, se você estiver sem camisa. Quanto mais vezes a gente recebe esse estado de Ananda, mais a vida flui, melhora, tudo se torna mais fácil. E é muito comum obter curas. As pessoas relatam isso. Não é só felicidade, o estado de Ananda. Você recebe saúde, prosperidade
E a tendência dos seus problemas é irem se dissolvendo ou se resolvendo. O sofrimento vai cessando.